Vamos resolver um problema sobre plano inclinado? Problema bem simples. Eu quero tratar com vocês aqui um problema bem simples mesmo, na sequência daquela aula em que a gente falou sobre plano inclinado, tá? Se você não assistiu a aula sobre plano inclinado, dá uma conferida lá e depois volta para cá para acompanhar essa resolução, tá bom? Então é o seguinte, eu tenho aqui um plano inclinado, tá? Uma situação bem simples, eu tenho um bloco sobre esse plano inclinado, não tem atrito. Esse bloco, ele tem uma massa de 2 kg, tá? E eu quero saber três coisas. Eu quero saber qual é o valor da força que faz com que esse bloco desça o plano inclinado abaixo, ou seja, a nossa força paralela ao plano inclinado, que nós chamamos de Px, tá? Quero saber o valor de Px. Quero saber também o valor da força que equilibra a força normal, né? Que é a Py, tá? Aqui. Na verdade, essas duas aqui são componentes da força peso. Quero saber o valor dessas duas forças e também quero saber o valor da aceleração com que esse bloco desce o plano inclinado, né? A gente já viu que quando não tem atrito, o objeto ele vai descer o plano inclinado sob a ação da força paralela a esse plano. Então, como é que a gente determina? Vamos lá, vamos ver isso? Então, primeiro eu vou representar essas forças ali, as forças Px e Py lá na nossa figura. Muito bem, pessoal, então para simplificar ali o desenho, eu representei somente aquilo que nos interessa, somente aquilo que a gente quer saber, que são as forças Px e Py. Tá aqui, olha, a força Px, ela é paralela à superfície do plano inclinado, tá? Guarda isso. E a força Py, ela é perpendicular ao plano inclinado, tá? Representei. Aqui a gente tem a força peso também, mas eu não representei essa força agora não. Então, você assiste a aula sobre plano inclinado que você vai saber isso melhor. Aqui eu já estou fazendo um pouco simplificado, estou colocando só o que nos interessa. Então aqui, ó, repito, Px paralelo ao plano inclinado, a superfície do plano inclinado, e Py perpendicular à superfície do plano inclinado. Eu quero saber o valor dessas duas forças. Lembra? Como é que a gente calcula? Vamos calcular o valor de Px primeiro. Então é o seguinte, a gente viu que Px é igual a P vezes seno de θ. Quem é P? É o peso do objeto. Quem é θ? É o ângulo de inclinação do plano, que nesse nosso caso aqui vale 30 graus, tá? Então, a nossa força Px, ela pode ser reescrita assim, ó. No lugar da letra P, eu coloco M vezes G. Não é assim que a gente calcula o peso de um objeto? Massa vezes a gravidade? Vezes o seno do ângulo de inclinação aqui do nosso plano, que nesse caso a gente sabe que vale 30 graus, tá? Então, vai ficar assim. Beleza? Agora vamos substituir os valores que a gente conhece. No lugar aqui, ó, Px, eu vou ter massa, a massa do objeto. A massa desse objeto está aqui, tá? Vale 2 kg. Então, no lugar de M, vale 2. No lugar de G, da aceleração da gravidade, a gente vai colocar o valor que é dado aqui, tá bom? Que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, esses valores eles são oferecidos no enunciado da questão, tá? Aqui eu não estou colocando o enunciado, mas essas informações, o valor da massa do objeto, o valor da aceleração da gravidade que deve ser usado, o valor do ângulo de inclinação do plano, dessas informações, né, o seno desse ângulo, essas informações geralmente vêm no enunciado. Então não se preocupe se você não está vendo enunciado aqui, essas informações virão lá para você, tá? Aqui eu já estou colocando os valores que nos interessam para a gente focar na resolução, a gente não tem tempo a perder. Então, continuando aqui, ó, agora é o seno de 30 graus. Olha, sabe o que eu vejo? Tem muita gente, é incrível, tem muita gente que ainda confunde aqui, né? Seno de 30 graus, coloca o 30 aqui, pronto, perdeu a questão. O ângulo é uma coisa, o seno do ângulo é outra. Então aqui a gente deve colocar o seno de 30 graus, tá? Essa informação geralmente vem dada na questão também. O seno de 30 graus vale 0,5. Então eu substituo aqui por 0,5, tá? E fica essa multiplicação aqui. Então, para a gente saber o valor de Px, basta a gente calcular aqui, fazer essa multiplicação. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,5 dá 10 newtons. Resolvemos a primeira. A gente queria achar o valor de Px. Acabamos de encontrar esse valor que vale aqui 10 newtons. Viu como é que a gente resolveu? Pessoal, agora para calcular o valor de Py, a gente faz algo muito semelhante, tá? Vai ficar assim, ó. Olha aqui, Py é igual a P vezes o cosseno de θ. Então a gente vai proceder da mesma maneira. Vamos substituir aqui, ó. Aqui é Py. P é M vezes G vezes o cosseno
de θ, tá bom? Então, substituindo aqui os valores que a gente conhece, a massa aqui é a massa do objeto, que está bem aqui em cima, vale 2 kg. Então, a gente substitui aqui. G é o valor da aceleração da gravidade, que está aqui. O valor que a gente está utilizando na resolução desse problema é 10. E agora, olha só, agora vamos fazer o seguinte, ó, agora a gente vai ver aqui que é o cosseno de θ, né? Θ é o ângulo de inclinação do plano, que vale 30 graus. Agora eu vou colocar o cosseno de 30 graus. Pessoal, quanto é que vale cosseno de 30 graus? 0,8. Vou utilizar esse valor aqui, tá? É o valor que eu estou utilizando. Geralmente na questão vem lá valores assim, decimais, tá? Seno 0,5, cosseno 0,8. Beleza? Então para resolver aí a gente vai utilizar esses valores, tá? Geralmente esses valores são fornecidos no enunciado da questão. O mais importante é você saber interpretar, é saber o que você vai fazer e de que maneira você vai chegar ao objetivo. Beleza? Então para terminar aqui, basta a gente multiplicar esses valores aqui, tá bom? Então fazendo essa multiplicação aqui, 2 vezes 0,8 dá 1,6, 1,6 vezes 10 vai dar 16. Então, a nossa força PY vale 16 newtons, tá? Já encontramos aqui o valor de PX e agora encontramos lá o valor de PY, as duas componentes da força peso. Viu como que é simples? Viu como que é tranquilo fazer esse cálculo? O que está faltando? Agora está faltando a gente calcular a aceleração. Vamos calcular a aceleração desse objeto aqui, tá? Desse objeto descendo no plano inclinado. Deixa eu te perguntar uma coisa. A aceleração depende da massa? Hein? A aceleração do objeto descendo no plano inclinado depende da massa do objeto? Depende nada, né? Então, como que a gente calcula? A aceleração é A igual a G vezes seno de θ. Vamos colocar isso lá e vamos fazer esse cálculo. Então, tá aqui, ó. A aceleração é igual a G vezes seno de θ. G é o valor da aceleração da gravidade. Então, aqui, ó. Qual o valor que a gente está utilizando? 10. Então, vou botar aqui, ó. 10. E aqui vai ser o seno de θ. Bom, θ é o ângulo de inclinação do plano. Pessoal, não se esqueçam disso aqui, ó. Θ é o ângulo de inclinação, então vale 30. Então aqui, ó, seno de 30 graus, beleza? Então vamos lá, vamos substituir aqui os valores. A aceleração é igual a 10 vezes... Quanto que vale o seno de 30 graus? A gente já utilizou aqui, né? Vale 0,5. Então tá aqui, ó, 0,5. E aí, multiplicando 10 vezes 0,5, a gente vai encontrar 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Qual era a nossa proposta inicial aqui para esse problema? Calcular os valores das componentes do peso, né? Px, Py. Calculei Px aqui, ó, para vocês. Olha, Px é P seno θ. Fiz as substituições e encontramos 10. A gente tem que calcular também o Py, a componente perpendicular do peso. Então, utilizando essa expressão aqui, nós chegamos ao valor de 16 newtons. E para finalizar, a gente tem que calcular a aceleração desse objeto aqui descendo no plano inclinado. Lembrando um fato curioso é que a aceleração ela não depende da massa. Então aqui está a expressão A igual a G seno de θ. Substituindo os valores conhecidos, a gente chegou à resposta de 5 metros por segundo ao quadrado. Viu, pessoal? Viu como aplicar essas regras, leis de Newton sobre um objeto no plano inclinado? É muito simples. Para a gente fazer esses cálculos aí, plano inclinado sem atrito, tem alguma dúvida ainda? Então taca aí nos comentários que eu vou esclarecer para vocês, tá joia? Bons estudos para vocês. O cachorro começou a latir ali agora. Também que a gente terminou aqui. Bons estudos, vamos lá.